Existe um salmo na Bíblia que Satanás ordena aos demônios: não deixem ninguém orar o 91. Você já percebeu que algumas orações fazem o inferno tremer e outras parecem não sair do teto? O Salmo 91 é a arma nuclear da palavra. Ele não é apenas proteção, é declaração de guerra. E tem um motivo pelo qual você nunca ouviu ele ser orado com a autoridade que eu vou te mostrar agora. O inimigo escondeu de você o poder real deste decreto. Se você está cansado de orar e sentir que nada acontece, se acorda 3 da manhã com opressão, se sente que a língua maligna está operando contra a sua família, preste atenção. Não é acaso você ter clicado neste vídeo agora. O Espírito Santo te trouxe aqui, porque chegou a hora de você conhecer o Salmo 91, como ele foi feito para ser decretado. Prepare seu coração, porque a partir de agora você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Antes de entrarmos na oração, você precisa entender o peso espiritual do Salmo 91. Ele foi escrito por Moisés em um momento onde Israel enfrentava pragas, guerras e ataques sobrenaturais no deserto. Não era poesia devocional, era decreto de sobrevivência, era manual de proteção em território inimigo. E o que o Espírito Santo inspirou Moisés a escrever não foi apenas uma oração bonita para ser lida no culto de domingo. Foi um escudo espiritual que atravessa dimensões. A igreja primitiva sabia disso. Eles oravam o Salmo 91 antes de enfrentar perseguição romana, antes de expulsar demônios em praças públicas, antes de entrar em territórios dominados por feitiçaria. Por quê? Porque este salmo não é uma súplica de mendigo, é uma declaração de autoridade. É você parando na brecha e dizendo ao reino das trevas: até aqui vocês chegam, e daqui vocês recuam em nome de Jesus. Agora preste atenção nisso. O inimigo não tem medo de crente que só pede. Ele tem pavor de crente que decreta. Ele não treme quando você chora na oração. Ele treme quando você se levanta em autoridade e diz: está escrito no Salmo 91. Este decreto carrega a unção do sangue de Jesus, a autoridade do nome, que é sobre todo nome, e a promessa de que o inferno não prevalece contra quem está de pé na palavra viva. E vou te dizer uma coisa: se você sente um peso agora, se algo dentro de você quer desistir de ouvir este vídeo, isso é sinal de que você está no lugar certo, no momento certo. O inimigo está tentando te distrair porque ele sabe o que vai acontecer quando você abrir a boca para decretar o Salmo 91. Ele sabe que muralhas vão cair, portas de bronze vão se abrir, cadeias geracionais vão se quebrar. E ele está desesperado. Então agora, antes de começarmos, eu quero que você faça algo comigo. Eu quero que você declare nos comentários: eu decreto o Salmo 91 sobre minha vida. Escreva isso agora. Não é superstição. É ativação de fé. É você dizendo ao céu e ao inferno: eu estou aqui, eu recebi esta palavra e eu vou usar esta arma. Pausa o vídeo, vai lá embaixo, escreve e depois volta. Eu te espero aqui. Eu decreto agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro do reino, sentado em lugares celestiais com Cristo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descanso. Eu não sou mendigo espiritual. Eu não sou vítima de demônio. Eu sou autoridade delegada do céu na terra. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim neste momento. Eu declaro que o sangue de Jesus me justificou, me santificou e me deu acesso direto ao trono da graça. Eu tenho o nome que é sobre todo nome. Eu tenho a palavra que não volta vazia. Eu tenho o Espírito Santo que me guia em toda a verdade. Portanto, eu me levanto agora na identidade que Cristo me deu. Eu não sou o que o inimigo diz sobre mim. Eu não sou o que as circunstâncias gritam. Eu sou quem o Salmo 91 diz que eu sou. Todo principado,
toda potestade, toda força espiritual das trevas que tenta questionar minha autoridade. Eu ordeno que recue agora, em nome de Jesus. Vocês não têm permissão legal sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha mente, sobre meus sonhos. Eu fui comprado por preço de sangue na cruz. Eu pertenço ao reino da luz. E onde eu piso, o reino das trevas perde território conquistado. Eu ativo agora a blindagem da minha identidade em Cristo. Nenhuma palavra de maldição, nenhum decreto de bruxaria, nenhuma sentença de morte proferida contra mim tem poder legal. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou protegido pelo sangue, guardado pelos anjos do Salmo 91 e selado pelo Espírito Santo da promessa. O inimigo não tem brecha, não tem porta aberta, não tem entrada na minha vida. E eu decreto que enquanto eu oro esta oração baseada no Salmo 91, de repente a revelação da minha autoridade em Cristo explode no meu espírito agora. Eu não vou mais andar com medo de feitiçaria. Eu não vou mais aceitar migalha quando eu tenho herança de filho. Eu sou rei e sacerdote diante de Deus. Eu sou embaixador do reino aqui na terra. E a partir de agora eu ando, eu falo e eu decreto como quem carrega a autoridade do trono. Amém. Senhor, assim como tu prometeste no Salmo 91, eu decreto que o fogo do teu Espírito Santo forma uma muralha ao redor da minha vida, da minha família, da minha casa neste momento. É o mesmo fogo que guardou Israel no deserto. É o fogo que não se apaga com água do inferno, que não se negocia com demônio, que não dá passagem para espírito imundo. Todo espírito de morte, de enfermidade, de destruição que tenta se aproximar, queima antes de chegar perto. Mas, Pai, eu não decreto só proteção, eu decreto tua presença íntima aqui, porque o Salmo 91 diz que eu habito no teu esconderijo. Não é um lugar distante, é um lugar secreto contigo. Então, enquanto a muralha de fogo me cerca por fora, a tua paz me enche por dentro. Eu coloco proteção sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre minha saúde, sobre minhas finanças. Nenhuma flecha lançada no oculto me atinge aqui. Eu decreto com a autoridade do Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Nenhum feitiço enviado contra mim prospera. Nenhum ritual de macumba, de bruxaria, de inveja tem permissão de furar esta cobertura divina. Porque não é proteção humana, não é simpatia de esquina, não é patuá de terreiro. É o fogo santo do Deus vivo que consome todo o mal antes que ele chegue até mim. Eu decreto que minha mente está cercada por este fogo protetor agora. Nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhum pensamento suicida, nenhuma voz de condenação entra na minha cabeça. Minhas emoções estão blindadas pelo Espírito. Meu coração está guardado em Cristo Jesus. E enquanto você ouve esta oração, baseada no Salmo 91, de repente, você sente o calor deste fogo espiritual queimando toda a opressão que estava te sufocando. Respire fundo agora. O peso está saindo do seu peito. Eu ordeno que anjos guerreiros mencionados no versículo 11 do Salmo 91 façam guarda agora nas 4 portas da minha casa, na porta da frente, na porta de trás, nas janelas, no teto. Nenhum demônio entra aqui sem ser expulso. Nenhuma presença maligna circula aqui. Nenhum espírito familiar tem acesso aqui. Esta casa é consagrada ao Senhor pelo sangue de Jesus. Esta casa é território conquistado, e o que é santo permanece santo sob a proteção do Salmo 91. Amém. Eu decreto agora, em nome de Jesus Cristo, que toda língua que se levantou contra mim em juízo seja condenada e calada neste momento. Toda palavra de maldição, toda fofoca venenosa, toda inveja declarada, todo decreto de morte proferido contra minha vida, eu ordeno que volte 7 vezes multiplicado contra quem enviou. Não é vingança minha.
É a justiça divina do Salmo 91, versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Eu corto agora a língua de todo feiticeiro, de todo macumbeiro, de todo bruxo que está fazendo despacho com meu nome na encruzilhada. Eu corto a língua de todo falso profeta que decretou ruína sobre minha família no altar de mentira. Eu corto a língua de todo invejoso que está desejando minha queda nos bastidores. Vocês não têm autoridade sobre mim. Vocês não têm poder sobre minha bênção do Salmo 91. E tudo que vocês falaram contra mim volta anulado, cancelado e sem efeito legal. Eu decreto que toda reunião espiritual feita no mundo invisível para me destruir está desfeita agora pelo poder do sangue. Todo pacto de morte assinado no mundo espiritual contra mim, eu rasgo este contrato com a autoridade de Jesus Cristo. Toda sentença decretada em terreiro, em centro espírita, em ritual satânico, eu revogo, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus fala mais alto que qualquer palavra humana ou demoníaca proferida contra mim. Mas, Senhor, eu também peço, guarda a minha própria língua, que eu não seja instrumento de maldição na vida de ninguém, que minhas palavras sejam sempre temperadas com sal e graça. Eu ordeno que toda pessoa que está falando mal de mim, que está espalhando mentira sobre mim, que está conspirando contra mim nas sombras, que Deus exponha as intenções do coração dela. Que ela seja pega na própria armadilha que preparou, que a boca dela seja fechada e a língua dela seja presa pelo Espírito Santo. E se há alguém te ouvindo agora, que está sendo atacado por língua maligna, no trabalho, na família, na igreja, saiba que enquanto você decreta comigo o poder do Salmo 91, de repente, a boca do teu inimigo trava. Eu declaro que minha reputação está guardada nas mãos de Deus, minha honra está protegida, meu nome está limpo diante do Senhor, e nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nenhuma fake news contra mim vai prosperar, porque Deus é meu advogado. Em nome de Jesus está feito. Amém. Pai, eu decreto agora com base no Salmo 91, versículo 3, que tu me livras do laço do passarinheiro. Mas para me livrar do laço, tu primeiro me mostras onde está o laço. Por isso eu ativo agora o dom de discernimento de espíritos. Eu não ando mais no escuro espiritual. Eu não sou mais pego de surpresa pelo inimigo. Eu vejo o que está acontecendo no mundo invisível antes de se manifestar no natural. Toda a armadilha, eu detecto antes de pisar. Toda cilada preparada, eu enxergo antes de cair. Senhor, abre agora meus olhos espirituais, como abriste os olhos do servo de Eliseu. Eu ordeno que toda estratégia oculta do inimigo contra a minha vida seja revelada neste momento. Todo plano secreto, toda conspiração escondida, toda agenda das trevas tramada contra mim. Venha à luz agora. Eu não aceito mais ser atacado sem saber de onde vem o tiro. Eu não aceito mais ser sabotado sem identificar o sabotador. O Espírito Santo me mostra quem é quem, o que é o quê. Eu decreto que nenhuma pessoa falsa, nenhum amigo traidor, nenhum Judas disfarçado, nenhum lobo vestido de ovelha fica perto de mim sem ser desmascarado pelo Espírito. O radar do meu espírito identifica intenções escondidas. Eu sinto no espírito quando alguém está fingindo amizade. Eu percebo quando há má intenção disfarçada de ajuda. E enquanto você ouve esta oração do Salmo 91, de repente, o Espírito Santo te mostra quem precisa sair da sua vida. Preste atenção no que você está sentindo agora. Esse incômodo é Deus te alertando. Pai, eu também peço sensibilidade para oportunidades. Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda porta aberta vem de ti. Eu não caio mais em golpe espiritual do inimigo. Eu não aceito mais isca do diabo disfarçada de bênção. Antes de assinar qualquer contrato, antes de fazer qualquer sociedade, antes de entrar em qualquer relacionamento, o Espírito Santo me alerta.
Ele me mostra o fim desde o começo. Ele me poupa de caminhos que parecem direitos, mas levam à morte. Eu decreto que minha sensibilidade espiritual está aguçada pelo Espírito Santo agora. Eu ouço a voz do Espírito com clareza. Eu reconheço sua direção. Eu obedeço seus alertas imediatamente. E quando ele disser, não vá por aí, eu paro na hora. Quando ele disser, sai dessa, eu saio sem questionar. Porque eu prefiro obedecer a Deus do que confiar no meu próprio entendimento limitado. Meu radar está ativo, meu discernimento está afiado e eu ando em sabedoria sobrenatural do Salmo 91. Amém. Eu decreto agora, com a autoridade do Salmo 91, que o holofote divino ilumina todas as trevas ao meu redor neste momento. Toda obra oculta, todo segredo escondido, toda conspiração que foi tramada contra mim no escuro do inferno, venha à luz agora mesmo. Não existe trevas tão profundas que a luz de Deus não alcance. Não existe buraco tão fundo que o olhar de Deus não enxergue. E tudo que foi feito escondido, tudo que foi planejado nas sombras, eu ordeno exposição total agora, em nome de Jesus. Senhor, assim como o versículo 8 do Salmo 91 diz que eu vou contemplar com meus olhos o castigo dos ímpios, eu peço, exponha agora toda reunião secreta feita para me prejudicar. Todo grupo de WhatsApp, todo encontro privado, toda conversa de bastidor onde meu nome foi usado para o mal. Que Deus exponha cada participante, que a luz divina revele quem está por trás de cada ataque sorrateiro. Que nada permaneça encoberto, porque está escrito, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Mas, Pai, enquanto Tu expões meus inimigos, guarda também o meu coração da amargura. Eu decreto que toda intenção maligna do coração daqueles que sorriem na minha frente e conspiram pelas costas seja revelada, mas que eu não me torne igual a eles. Eu não quero falsos amigos ao meu lado. Eu não quero Judas na minha mesa. E se tem alguém perto de mim que está fingindo lealdade, mas planejando traição, que Deus acenda o holofote sobre essa pessoa, agora, antes do estrago acontecer. Eu ordeno que toda obra das trevas feita contra minha família seja trazida à luz neste momento. Todo despacho enterrado no quintal, toda amarração feita com fotografia, todo trabalho de macumba escondido debaixo da terra. Que Deus exponha e destrua agora pelo fogo do Espírito Santo. Enquanto você ouve esta oração do Salmo 91, de repente, coisas que estavam escondidas começam a aparecer. Você descobre quem realmente é quem. Você entende de onde vieram os ataques. E com essa revelação vem a libertação total. Eu decreto que a verdade prevalece sobre a mentira. A luz vence as trevas. E tudo que o inimigo tentou esconder, tudo que ele tentou manter no segredo dos bastidores, tudo que ele jurou que nunca seria descoberto por ninguém, Deus joga um holofote tão forte que não tem como negar, não tem como disfarçar, não tem como fugir da verdade. A verdade se levanta, a justiça se manifesta e todo o mal é desmascarado publicamente. Em nome de Jesus está feito e selado. Amém. Eu decreto agora que todo portal financeiro que foi fechado contra mim está sendo arrombado pelo poder de Deus neste momento. Toda porta de provisão que foi trancada por maldição, por inveja, por feitiçaria. Eu ordeno abertura sobrenatural agora. Não é pela força humana, não é por esforço meu, é pelo Espírito do Senhor que portas de bronze se partem e ferrolhos de ferro se quebram. E tudo que foi bloqueado na minha vida financeira está sendo destravado enquanto eu decreto o Salmo 91. Pai, eu quebro agora toda maldição de pobreza geracional que veio pela linhagem familiar dos meus antepassados. Eu corto o pacto de miséria que foi feito nas gerações passadas. Eu anulo toda palavra de escassez que foi decretada sobre minha família no passado. O ciclo de falta termina aqui comigo. O padrão de dívida termina na minha geração.
Eu sou aquele que quebra a corrente de pobreza. Eu sou a geração que inverte a maldição em bênção pela autoridade do Salmo 91. Abundância é a nova realidade da minha casa. Eu decreto que o devorador está repreendido sobre minhas finanças agora. Nenhum imprevisto, nenhum gasto inesperado, nenhuma conta surpresa me pega mais desprevenido. Meu dinheiro não some misteriosamente. Meu salário não evapora sem explicação. Minha renda não é devorada por situações inexplicáveis, porque eu coloco a proteção espiritual do dízimo sobre tudo que ganho. Eu honro a Deus com as primícias do meu trabalho. E Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida na minha vida. Senhor, assim como Tu prometeste no Salmo 91 que nenhum mal me sucederá, eu decreto que oportunidades financeiras começam a aparecer no meu caminho de forma sobrenatural. Portas que estavam fechadas se abrem, contatos que pareciam impossíveis acontecem, ideias de negócio que vão prosperar são liberadas na minha mente agora. E enquanto você ouve esta oração, de repente, você lembra de algo que precisa fazer, de alguém que precisa ligar, de uma ação que vai abrir caminho para a provisão. Obedeça a esse impulso do Espírito. É Deus te direcionando. Eu decreto que não vou apenas sobreviver pagando conta, eu vou prosperar com abundância. Não vou apenas pagar as contas no sufoco, eu vou ter abundância para abençoar outras pessoas. Minha casa será casa de fartura. Minha mesa não vai faltar pão. E no tempo do decreto divino, riquezas justas, honestas e abençoadas por Deus fluem para as minhas mãos, porque eu sirvo ao Deus que é dono do ouro e da prata, dono do gado de 1000 colinas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu decreto agora que o Deus de justiça se levanta a meu favor neste momento. Toda injustiça que eu sofri calado, toda humilhação que eu passei sozinho, todo roubo que eu experimentei em silêncio, Deus viu tudo. Deus registrou tudo e chegou a hora da reversão total. Porque o mesmo Deus que fez justiça para José no Egito depois de 13 anos, que vingou Davi de Saul, que restaurou a honra de Jó em dobro, esse Deus é o meu advogado pessoal. E quando ele entra no tribunal, nenhum acusador fica de pé. Senhor, eu peço humildemente, entra na minha causa agora. Eu ordeno que todo processo que está parado se mova neste momento. Toda causa justa que está travada no sistema, que Deus coloque sua mão poderosa e acelere a sentença a meu favor. Todo juiz, todo advogado, toda autoridade envolvida no meu caso, que o Espírito Santo toque o coração e incline a decisão para o lado da verdade e da justiça. Não é suborno, não é jeitinho brasileiro, é intervenção divina. É o dedo de Deus escrevendo a minha vitória no tribunal. Eu decreto com a autoridade do Salmo 91, versículo 8, que todo inimigo que planejou minha queda vai cair na própria armadilha que preparou contra mim. A cova que cavaram para me destruir vai ser a cova deles. A pedra que lançaram contra mim vai voltar e acertar a cabeça deles em nome de Jesus. Não é minha vingança pessoal, é a lei espiritual da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E quem semeou mal contra mim vai colher as consequências amargas do próprio mal. Pai, mas enquanto Tu fazes justiça, guarda meu coração da vingança. Eu ordeno restauração em dobro de tudo que me foi roubado injustamente. Tempo roubado, oportunidades roubadas, relacionamentos roubados, saúde roubada, paz roubada, alegria roubada. Eu decreto devolução multiplicada agora. O ladrão, quando é pego pela justiça, tem que devolver 7 vezes mais. Então tudo que o inimigo me tirou volta multiplicado por 7 pelo poder do Salmo 91. Enquanto você ouve esta oração, de repente você sente a certeza no espírito. A restituição está a caminho. Eu decreto que minha honra está sendo restaurada publicamente. Meu nome está sendo limpo perante todos.
Minha reputação está sendo reconstruída pelo próprio Deus. E todos que duvidaram de mim, todos que me julgaram sem conhecer, todos que me condenaram injustamente, vão ter que reconhecer que Deus estava comigo o tempo todo trabalhando nos bastidores. A justiça de Deus não falha. O juízo dele não erra. E ele me defende melhor do que eu mesmo me defenderia. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu decreto agora, com base no Salmo 91, versículo 5, que não temerei o terror noturno. Meu sono está blindado pelo sangue de Jesus neste momento. Nenhum pesadelo, nenhuma paralisia espiritual, nenhum ataque noturno tem permissão sobre mim. Quando eu deitar hoje, eu vou deitar em paz verdadeira. Quando eu dormir, eu vou dormir seguro na tua presença. Porque o que guarda Israel não dormita nem dorme. E enquanto eu descanso, anjos guerreiros montam guarda ao redor da minha cama. Pai, eu te peço, traz paz ao meu sono. Eu ordeno que todo espírito de insônia, todo espírito de medo noturno, todo espírito que fica perturbando meu sono, seja expulso agora, em nome de Jesus. Eu não vou mais acordar 3 da manhã com opressão no peito. Eu não vou mais ter terror noturno sem explicação. Eu não vou mais sentir aquele peso sufocante na madrugada, porque eu durmo coberto pelo sangue, guardado pelos anjos do Salmo 91 e cercado pela presença do Espírito Santo. Eu decreto que meus sonhos estão protegidos pela cobertura do Salmo 91 agora. Nenhum sonho de morte, nenhuma revelação falsa de demônio, nenhuma manipulação demoníaca através dos sonhos funciona comigo. Se Deus quer me falar através de sonho, que seja sonho profético, sonho de direção clara, sonho de revelação verdadeira do Espírito. Mas todo sonho que vem do inferno para me amedrontar, para me confundir, para plantar medo no meu coração, eu cancelo agora. Esse sonho não se cumpre na minha vida. Senhor, eu peço descanso verdadeiro. Eu ordeno que meu corpo descanse de verdade, que meu sono seja reparador e profundo, que eu acorde renovado, restaurado, cheio de energia divina. Nenhuma fadiga espiritual inexplicável, nenhum cansaço que não é físico, nenhum peso que vem do mundo espiritual. E enquanto você ouve esta oração do Salmo 91, de repente, você sente aquele peso saindo do corpo agora. A opressão que te impedia de descansar está sendo removida neste momento. Respire fundo. O alívio já chegou. Eu decreto que vou dormir tranquilo e acordar vitorioso. Vou deitar cheio de paz e levantar cheio de força renovada. Porque meu descanso não depende de circunstância resolvida. Meu sono não depende de problema solucionado. Eu descanso porque eu confio em ti. Eu durmo porque eu sei que Deus não dorme cuidando de mim. E enquanto eu repouso na cama, Ele trabalha a meu favor nos bastidores do invisível. Em nome de Jesus, está selado pelo Salmo 91. Amém. Eu decreto agora que cada palavra que saiu da minha boca nesta oração do Salmo 91 está sendo multiplicada por 1000 vezes no mundo espiritual neste momento. Não é apenas uma vez que eu falei, é 1000 vezes que o céu registrou. Cada decreto que eu liberei aqui se replica, se expande, se multiplica exponencialmente. E o que eu orei uma vez, os anjos repetem sem parar no trono de Deus. O que eu declarei agora, o Espírito Santo confirma sem cessar. Minha voz humana termina, mas o eco espiritual continua ecoando. Senhor, eu vejo o que tu estás fazendo. Eu ordeno que este decreto gere mais decreto, que esta oração gere mais oração, que esta vitória gere mais vitória na minha vida. É efeito dominó no reino espiritual. É reação em cadeia no mundo invisível. Uma porta aberta abre 10 portas. Uma muralha derrubada derruba 100 muralhas. Um inimigo derrotado expõe a estratégia de 1000 inimigos. E o que começou aqui, não para aqui.
O que foi ativado agora se propaga, se espalha, se intensifica no tempo de Deus. Eu decreto que não é só para mim, é para minha família inteira, é para minha descendência futura, é para minha geração. O que eu conquistei em oração do Salmo 91, meus filhos herdam em vitória. O que eu travei em batalha espiritual, meus netos vivem em paz. Porque eu não oro só pelo hoje. Eu decreto para o amanhã deles. Eu não luto só pela minha vida. Eu estabeleço território espiritual para o meu legado. E a bênção se multiplica de geração em geração sem parar. Pai, eu confio no teu tempo perfeito. Eu ordeno que tudo que foi decretado nesta oração do Salmo 91 se cumpra no tempo exato de Deus, não no meu tempo ansioso. Não adianta o inimigo tentar atrasar. Não adianta as trevas tentarem impedir. O que saiu da minha boca, ungida pelo Espírito Santo, não volta vazio. Realiza o propósito para que foi enviado, segundo Isaías 55. Enquanto você ouve esta oração, de repente você sente que algo mudou no espírito agora. Algo se moveu, algo se quebrou, algo se abriu na eternidade. Eu decreto que este vídeo não chegou até você por acaso ou sorte. Foi estratégia divina. Foi armadilha de Deus para o inimigo da tua alma. Porque enquanto você assistia, você orava comigo. Enquanto você ouvia, você decretava junto. E agora você não é mais o mesmo. Você saiu do modo súplica e entrou no modo decreto de autoridade. Você largou a mentalidade de vítima e assumiu a postura de vencedor em Cristo. E esta autoridade do Salmo 91 não se perde mais na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu selo agora tudo que foi decretado aqui baseado no poder do Salmo 91. Que nenhuma palavra caia no chão, que nenhum decreto volte vazio, que cada oração proclamada neste momento seja confirmada no céu e executada na terra. Eu coloco o sangue de Jesus sobre cada pessoa que orou comigo, sobre cada família representada aqui, sobre cada situação mencionada nesta oração, e declaro com autoridade: está feito, está selado, está garantido no nome de Jesus. Senhor, eu decreto vitória sobre cada vida que assistiu este vídeo até aqui. Você não desistiu no meio. Você chegou até o fim da oração. E isso já é sinal profético de que Deus está fazendo algo novo em você neste momento. O inimigo tentou te distrair com notificação, mas você resistiu. Ele tentou te desanimar, mas você persistiu até o fim. E agora você carrega a autoridade desta oração do Salmo 91. Você não é mais o mesmo. Você saiu do Egito espiritual e entrou em Canaã. Eu ordeno que, de repente, nos próximos dias, você veja os sinais da resposta divina. Porta que estava fechada se abre misteriosamente. Pessoa que estava contra você muda de postura. Situação que parecia impossível se resolve sobrenaturalmente, não porque você mereceu, mas porque Deus é fiel à sua palavra do Salmo 91. E quando você decreta com fé verdadeira, o céu se move, os anjos agem, e o impossível se torna possível pelo poder de Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada oração que foi feita aqui, cada dor que foi exposta, cada lágrima que foi derramada, cada esperança que foi renovada neste momento. E eu peço humildemente, faz além do que pedimos ou pensamos segundo o teu poder. Surpreende com tua bondade, assombra com teu poder ilimitado. E quando a vitória chegar na vida de cada um, que toda glória, toda honra e todo louvor sejam dados somente a ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu preciso que você faça 4 coisas importantes. Primeiro, compartilhe este vídeo do Salmo 91 com alguém que está em batalha espiritual. Essa oração pode mudar a vida de alguém hoje. Segundo, deixe amém nos comentários se você sentiu a presença do Espírito Santo enquanto orava comigo. Terceiro,
Se inscreva no canal e ativa o sino, porque toda semana tem decreto novo de guerra espiritual poderoso. E quarto, assista agora o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.